Hermanos, eu vou falar sobre um tema que talvez tenha a ver um pouco com mi vena de abogado, não? Sabe que a maioria de vosotros são estrangeiros, ou mesmo os nacionais, quando tem que tramitar um processo aqui em Espanha, tem que trazer um documento certificado. Repita comigo, certificado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o documento que tu has traído de tu país de origem está certificado, está legalizado. Espanha lo aceita. Pero há muita gente que não lo sabe e entrega em la estrangeria ou em outra entidade jurídica um documento, uma cópia normal. E aquele documento é rechaçado porque o documento que tu has traído de Brasil, de onde seja, não está certificado. Hasta aí tudo bem? Estou falando muito difícil? Ou meu espanhol está tão malo quando eu penso que está? Há uma certificação que tu has que trazer. Tu não pode simplesmente trazer um documento de outro país e apresentar em um órgão em Espanha, porque está muito claro abaixo de todos os... Ao apresentar um documento estrangeiro, este tem que estar certificado com a apostilla de Haya. Isto é uma das formas modernas. A apostilla de Haya, há pouco tempo que foi aprovada e já tem dezenas de países que lo aceitam, que lo adotam. Pero se tu não tienes esta certificação, possivelmente tu trâmite vai ser rechaçado. Pero como era antes de haver esta certificação do Estado? Como hacían os reis em los tempos bíblicos para que um documento fora certificado? Os reis tinham um anillo de sellar. Eles promulgavam uma lei, e para que essa lei entrasse em vigor havia que ter na marca del rei, seu anillo que estava aí firmado, e certificava que aquela lei era verdadeira. Eu quero falar hoje sobre o anillo de sellar. Quantos já ouviram falar sobre isso? Não, eu tampouco não havia ouvido, hasta um tempo atrás, quando leí anillo de sellar. Vou explicar para os brasileiros. Anel de selar. Anel, anillo, sellar. O que é em Espanha um sello? Mira, quando eu cheguei e abri minha oficina, necessitava ser um sello. Pero eu não sabia que carimbo era sello. Então fui aí ao Cop Centro e falei com Irene, que sempre me atende. Irene, eu necessito fazer um carimbo. Ela, não te entendo. Irene, um carimbo que tenha meu nome? Não entendo. Hasta que eu mostrei um sello. Porque aqui carimbo é sello. Então, anillo de sellar. Bom, vamos abrir a Bíblia para ver de onde habla sobre isso. Vamos abrir em Ageu, capítulo 2, versículo 23. Em aquele dia, afirma o Senhor Todo-Poderoso, te tomarei a ti, mi servo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma o Senhor, e te harei semelhante a um anillo de sellar, porque eu te he elegido, afirma o Senhor Todo-Poderoso. Podemos ler todos juntos? Vamos tentar? Em aquele dia, afirma o Senhor Todo-Poderoso, te tomarei a ti, mi servo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma o Senhor, e te harei semelhante a um anillo de sellar, porque eu te he elegido, afirma o Senhor Todo-Poderoso. Este texto está dizendo que Deus iba a tomar a Zorobabel e lo iba a ser um anillo de sellar. O que quer dizer isso? Que Deus iba a tomar a vida de Zorobabel como um sello, como uma confirmação, como uma certificação de lo que Deus dizia. Lo que Zorobabel dijera en la tierra,
Deus iba a confirmar em los cielos, como cantamos esta canção, que venha, sea hecha tu vontade aqui, como em el cielo. Zorobabel, entonces, iba a ser um anillo de sellar. Eu quero que tu leia esse texto uma vez mais, pero ao invés de poner el nombre Zorobabel, ponga tu nombre. Amém? Vamos ler então. Cada um vai dizer seu nome, não há problema. Em aquele dia, afirma o Senhor Todo-Poderoso, te tomarei a ti, mi servo Caleb, afirma o Senhor, e te harei semelhante ao anillo de sellar, porque eu te he elegido, afirma o Senhor Todo-Poderoso. Tu crees que Deus te ha elegido? Amém. Tu crees que Deus te ha escogido? Amém. Para quê? Para ser um anillo de sellar. Amém. Para ser uma certificação de sua vontade. Para ser com que hablemos aqui na terra lo que Deus está falando em los cielos. As pessoas não podem ver a Jesus, não podem ver a Deus, pero podem ver a ti. E tu eres um escorrido, tu eres elegido para ser um anillo de sellar. Sabe, irmãos, em la atualidade nós outros contamos com vários tipos de certificação. Tu podes ir a um notário e fazer uma declaração jurada. Tu dizes para o jurado, para el notário lo que tu queres dizer, ele dijo que ouviu que tu lo has dicho, ele vai afirmar, e isso serve como uma certificação. Se eu quero fazer uma declaração que conozco a uma pessoa, que essa pessoa tem boa reputação, eu posso ir a um notário e fazer uma declaração jurada, uma declaração que tem efeito. Isso é uma certificação. Tu podes reconhecer uma firma, tu podes ter um estampilho, tu podes ter um sello, várias formas de certificar que um documento, que uma ação é real e válida. Pero em el reino de Deus, a certificação que temos é a marca do Espírito Santo. Tu has sido sellado com o Espírito Santo. Por isso agora tu podes sellar outras coisas, declarar, tu podes tomar posição, tu podes declarar em nome de Jesus. Amém? Se há alguém dormindo aqui, diz amém. Então vamos acordar, gente. Vamos despertar, porque Deus te quer fazer um anillo de sellar, e para isso há que entender lo que Deus quer dizer esta manhã. Eu he tenido muita luta para predicar esta palavra. Muita luta. Os que entendem das coisas do reino, da batalha espiritual, sabem, porque Deus queria comunicar isso, e o diabo não queria que isto fosse comunicado. Então, até ayer, às 11 da noite, eu não sabia o que ia predicar hoje. Pero às 11 da noite, eu estuve todo o dia buscando a Deus, orando a Deus, pero nunca passado por um deserto de ouvir a voz de Deus como ayer. E às 11 da noite, Deus me disse, anillo de sellar. Eu dormi preocupado, porque sei o que isso quer dizer. Bom, irmãos, há outros textos. Vamos ler 1 Reis 21:8. Os reis tinham sua forma de sellar as coisas. 1 Reis 21:8 diz: quando Jezabel escreveu cartas em nome do rei Acabe, elas lo sellou com seu sello. Diz assim: de imediato escreveu cartas em nome de Acabe, puso em elas o sello del rei, e las enviou a los ancianos e nobres que viviam na cidade de Nabot. Ou seja, há outros relatos em la Bíblia de cartas que foram selladas. E também quero ler Esther 8:8. Esther 8:8, quando o rei Assuero promulgou a lei para matar os judeus, também la sellou com seu sello. Esther 8:8. Redatem agora em meu nome outro decreto em favor de los judíos, como melhor les pareça, e sellem-lo com mi anillo real. Um documento escrito em meu nome e sellado com mi anillo, é impossível revocar-lo. Has visto outra vez anillo de sellar? Um documento que havia sido sellado com que houvera sido sellado com o anillo del rei, não se revocava. Por isso, o chamado de Deus, a eleição de Deus
para ti é irrevocável. Amém? Nadie la pode quitar. Pero é importante señalar 3 propriedades que devem contener um sello. Há 3 propriedades que um anillo de selar tendría que ter. Em primeiro lugar, o nome do governante. Em segundo lugar, su título ou cargo. Podia ser um sacerdote, podia ser um rei, podia ser um governador. Tinha que ter seu nome, o cargo que ocupava em este reino. E por último, sua área de domínio ou país. Então, se for o rei de Assíria, diria Ciro, rei de Assíria. Su nome, su cargo e o domínio em toda a Síria valia aquele sello. Vale? Entendido isto? É importante señalar também que, não por mera coincidência, a palavra diz que há 3 elementos. Assim como há 3 que testificam em la tierra: el espírito, la água e la sangre. Ai, tu has sido sellado por el espírito, por la água e por la sangre. Amém? Nós outros somos um anillo de sellar. Temos estes 3 elementos também. E mais, não é por acaso que nosso mesmo Deus se manifesta como Deus Padre, Hijo e Espírito Santo. Sempre a Trinidade está presente. Assim que, hermanos, não é de estranhar que em nosso anillo está escrito o nome de nosso governante, Jesus. Su título, Rei del Reis, Senhor dos Senhores. Tendo como área de domínio tudo que nossa mente pode alcançar. Tudo que nossa mente pode captar. Ele é o Rei do universo. Toda a terra foi hecha bajo su nome. Toda a terra, todo o mundo, todo lo que há, todo lo que existe foi hecho em el nome de Jesus, el Rei de los Reis, dominador em toda a terra. Sabe, hermanos, o primeiro que eu queria destacar é que Ele nos escolheu para ser anillos de sellar. Ele nos escolheu para ser anillos de sellar, para ser de nós outros sua impressão, para que quando as pessoas nos vejam a nós, puedan ver a Deus. Por isso nós outros fomos hechos a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. O que quer dizer? Que Deus, quando criou o homem, lo hizo a sua imagem e semelhança. Quando nós outros passamos a la queda, quando Adão e Eva pecaram em la caída, hemos perdido la imagem de Deus. Hemos perdido. Só teníamos a semelhança. Pero quando vino Jesus e nos resgatou, nos adotou, imprimiu em nós outros outra vez sua imagem. Isso é chamado em teologia de imago Dei, a imagem de Deus. Nós outros agora estamos recobrando, a cada dia que passa, estamos crescendo em sermos imagem de Deus. Assim que podemos certificar, imprimir a imagem de Deus por onde passamos, porque somos anillo de sellar. Nós outros estamos aqui não para cumprir um rol genético, senão que há algo mais sublime e precioso que nosso mestre busca imprimir-nos. Eu quero ler o que diz Apocalipse 1:6. Apocalipse 1:6. Isso diz que nós outros somos agora reis, sacerdotes. Nós outros somos a imagem de Deus na terra. As pessoas não podem ver a Deus, pero podem ver a ti, tu forma de proceder, tu forma de hablar. Al que ha hecho de nós outros um reino, sacerdotes al serviço de Deus su Padre. A Ele sea a glória e o poder por los siglos de los siglos. Amém. Nós outros não somos mais
órfãos, não somos mais pringaos, não somos mais coitaditos. Não, nós outros somos reis, sacerdotes. Diga para a pessoa que está a tu lado, tu eres rei, reina, tu eres sacerdotisa. Tu eres rei. ¿Sabe por quê? Porque Deus nos ha hecho reis. Éramos bastardos, não teníamos linhagem, não teníamos herência, não teníamos um nome. Pero quando Deus nos encontrou como hijo pródigo, nos puso um anello de sellar, nos puso uma túnica, matou o cordeiro mais gordo que havia para nos oferecer uma fiesta, porque somos agora coherdeiros com Cristo de las coisas celestiales. Ele nos escolheu para sermos anillos de sellar. Sin embargo, hermanos, para que exista um verdadeiro anillo de sellar, deve estar hecho del mejor material possível. Deve estar hecho del mejor material possível. Es decir, oro refinado. Oro refinado. Para ser refinado, el oro necessita passar por el fuego, por el horno, e logo se converte em um metal muito precioso para que o rei lo utilize. Um rei não vai utilizar um anillo de cobre, de latão, de material barato. Não, vai usar o melhor material. Pero se tu eres um anillo de sellar, tu tienes que ser hecho de oro refinado. E para que o oro seja refinado, há que passar por el fuego. Há que passar por el horno. Há que ser martillado. ¿Para quê? Para que entonces tú y yo, si realmente queremos ser anillos de sellar, passemos por el fogo para que eliminen todas as impurezas, para que o metal precioso possa ser usado por el rei, já que um rei não usa qualquer material, sino o melhor possível em seu reino. Podemos ler 1 Pedro 1, de 3 a 9. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Mira lo que dice ahí. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recebamos una herencia indestructible, incontaminada e imarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Isto es para ustedes motivos de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprovación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, e aunque no lo vean ahora como ahora, creem en Ele e se alegram com um gozo indescritível e glorioso, pois estão obteniendo la meta de su fé, que é la salvação. Estamos sendo acrisolados, estamos sendo purificados por el fuego. Assim que, hermanos, quando tu passes por uma prova, não lamente, dê glórias a Deus. Agradeça a Deus porque Ele te está purificando, Ele está quitando as impurezas. Claro que não nos gusta. Quem gosta de passar por provas? Humanamente não gostamos, mas sabemos que é necessário porque a prova produz a perseverança, a fé, e a fé a constância. E assim vamos sendo purificados em el fuego pelo Senhor para podermos ser oro refinado de Ofir, oro refinado para sellar como anillo de Deus. Amém? Em terceiro lugar, também é necessário que o anillo tenha a medida del dedo del rei. Uau! Imagina um rei que vai firmar um decreto e quando vai firmar com seu anillo, o anillo, que vergüenza, que
motivo de zombaria. Mira, el rei, el rei tem um anillo que não lhe sirve. Não, o anillo tem que estar justo. Eu he comprado uma vez um anillo para minha mulher e ela não estava, claro. E comprei fora de medida. Depois tivemos que mandar apretar. E tive que gastar um dinheiro mais. Pero ele me iba, el Orives, aí, iba a me quitar um pedaço del ouro e me cobrou por isso. Que tonto, não? Fui eu. Pero por que não me certifiquei que entregava um anillo correto, que lhe servia? Uno que quando ela lavava a mão, quase se iba. Sabe, hermanos, o que quer dizer isto? Significa que este anillo deve cumprir com as demandas do rei. Nadie pode ser um anillo de sellar se não cumpre com os requisitos de quem lo usará. É decir, tu e eu necessitamos cumprir com as especificações que Deus dá em sua palavra para que podamos servir a seus propósitos. Há muita gente por aí tentando ser anillo de sellar, pero Deus não lhe confirma, Deus não lhe respalda. As coisas que Ele disse não se cumprem. Por quê? Porque não está conforme à vontade de Deus. Nós podemos ser um anillo de sellar, pero só poderemos ser usados por Deus à medida que atendermos as especificações deste nosso Deus. Me entende? Há muita gente predicando aí um evangelho que não é de Deus. Há muita gente predicando coisas que Deus não dijo. Estão dizendo, mira, Deus me dijo, pero Deus não ha hablado com eles, porque não estão em condições de ser utilizados por Deus. Muito cuidado, porque isto, Jesus já dizia, Pablo já dizia que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, homens que predicariam um evangelho que Deus não conhecia, que Deus não havia enviado, e que se Deus mesmo não abreviar este tempo, enganariam até os escorridos. Pero não nos enganarão, porque nós sabemos quem é nosso Deus. Pero se eu quero ser a imagem de Deus aqui na terra, se eu quero ser a impressão de Deus aqui em Espanha, eu tenho que seguir as especificações de nosso Deus. Tenho que conhecer sua palavra, tenho que andar segundo sua palavra. Porque, irmãos, uma vez, umas pessoas, uns irmãos aí viram Pablo expulsar um demônio e acharam muito interessante. Isso é muito bueno. Em tentar expulsar esse mesmo demônio. E o demônio disse, mira, eu conosco a Jesus, eu conosco a Pablo, e vosotros quem são? Eles queriam ser anillos de sellar, pero não conheciam o Senhor, não tinham experiência com Ele, não tinham vivência, não tinham devoção, não tinham relacionamento com este Deus. E ao fim e ao cabo, irmãos, não importa o que tu haces para Deus. O pastor me está dizendo que meu ministério não é importante. Não, não é isto que estou dizendo. Se Deus te ha chamado para algo, haga este algo. Mas tu primeira relação deve ser com Deus, não com a obra. Tem muita gente envolvida com a obra do Senhor, pero não se envolve com o Senhor da obra. Estão em muitos lugares, fazendo muitas coisas. E um dia Deus lhe dirá, eles dirão, Senhor, eu em tu nome he expulsado demônios, he visitado, he hecho isto, aquilo. E Deus lhe vai dizer, não os conosco. Porque aunque faziam muitas coisas para Deus, não tinham uma relação, não tinham uma relação íntima com Deus. E Deus não quer isso. Deus prefere que tenhamos uma relação com Ele e depois hagamos algo para Ele. Amém? Em quarto lugar, irmãos, eu quero dizer que é necessário que este anillo seja utilizado apenas por el rei. É necessário que seja utilizado apenas por el rei. Eu não posso ser um anillo de sellar e ser utilizado por Deus e por el diablo. A palavra diz que nenhuma fuente emana água dulce e salada. Ou emana uma água dulce, ou produzem uma água dulce, ou uma água salada. Assim que há muita gente tratando de ser anillo de sellar, pero sua mensagem, a mensagem que transmite não se parece nada com a mensagem que o Senhor quer transmitir. A palavra de Deus disse que um manancial não pode brotar água dulce e salada ao mesmo tempo, assim como não podemos servir a dois senhores.
ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo, ou servimos a Deus ou a Mamon, ou servimos a Deus ou deixamos que o viejo homem governe nossa vida. Deus não aceita divisão, Deus não divide sua glória com nadie. Assim que se tu queres ser um anillo de sellar, eu penso que tu queres, porque senão tu não estarias aqui, estaria em outro lugar. Se tu queres ser um anillo de sellar, é necessário que tu te deixes utilizar por el Senhor, e só por el Senhor. Isso significa que eu não vou errar? Não, nós muitas vezes vamos meter la pata, hermanos, porque somos humanos, pero assim que lo hacemos, o Espírito nos constrange, o Espírito nos confronta, e volvemos ao caminho do Senhor. Amém? Assim que, quando alguém que não seja o rei utiliza um anillo de sellar, está sujeito à morte. Se alguém tomara o anillo del rei e lo utilizara sem o consentimento del rei, era sujeito à morte, porque estava, neste caso, utilizando o sello sem legitimidade, sem autorização, com falsidade ideológica. Infelizmente, há muitos crentes com falsidade ideológica. Um pastor disse que no momento que o cristiano mais mente, é no momento de la alabanza. O momento em que o crente mais mente é no momento de la alabanza. Porque por um lado ele diz, Senhor, Tu eres todo para mim, eu sou tuyo, Tu eres mío, eu te amo. Pero quando chega lunes, olvida de tudo que ha dicho e volve a la vida mundana, a la vida que não é a vida de Deus. Não podemos ser um anillo de sellar se formos utilizados por el diablo ou se volvemos a la vieja vida. Podemos ser anillo de sellar se só el rei nos utiliza. Não sei se este mensagem ha hecho algum sentido para ti. Talvez tu, anillo de sellar, o pastor inventou isso, não sei de onde ha descoberto isto, mas para mim hace muito sentido, porque Deus me ha chamado a Espanha para ser um anillo de sellar. Para que quando eu abro a minha boca, seja o próprio Deus a falar. Para que quando eu ande o caminho, seja o próprio Deus a andar. E se tu crê nisto, irmão, há que tomar uma decisão. Ao assumir essa identidade de anillo de sellar, estaremos imprimindo a vontade de Deus e com autoridade poderemos usar seu nome, pois Ele mesmo nos autentificará, nos certificará, Ele mesmo nos respaldará, garantizando nossa legitimidade. Diz o Senhor de los ejércitos, te tomarei, mi servo, mi serva, e te harei um anillo de sellar, porque eu te he escorrido, diz o Senhor Todo-Poderoso. Este mensagem em específico, há alguém aqui, uma pessoa em concreto, que em seu momento de ansiedade esta semana, cerre tus olhos. Em um momento de ansiedade esta semana, ha dicho, Senhor, dá-me uma prova de que Tu me elegiste, de que Tu me escorriste, de que eu estou em el caminho verdadeiro, em el caminho verdadeiro. Eu não sei quem foi, mas o Senhor me dijo que alguém esta semana ha tenido uma conversa com Deus. Ele ha perguntado, Senhor, se eu estou em el caminho certo, mostra-me. É para ti que Deus te está dizendo que tu eres um anillo de sellar. Deja tus dudas, deja tus ansiedades, entrega-se em las manos del Senhor, porque o Senhor não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele te vai capacitar, Ele te vai levantar. Se há dúvida em tu coração, a dúvida não vem de Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Você que dijo isto em el íntimo de tu ser, note que o texto empieza com Senhor Todo-Poderoso e termina com Senhor Todo-Poderoso.
Tal es la veracidad y el compromiso de Dios con su palabra. E se tu hasta ahora não has sido em esta terra um anillo de sellar, Deus te está chamando para ser um anillo del rei, um anillo de sellar, de confirmar, de certificar, de não trazer dúvida, mas trazer certeza, de trazer autoridade, de hablar lo que Deus está falando. Eu quero orar por ti, eu quero que tu creia que esta palavra foi dada por Deus e que Deus nos quer fazer em esta terra. Málaga para Cristo. Nós outros amamos Málaga, oramos por Málaga, estamos todos os dias pedindo por esta cidade. Uma cidade onde as pessoas vêm a ser o que não fazem em seus países, onde há muito tráfico de droga, tráfico humano, tratas, drogas, violência. Pero nós outros hemos sido enviados para esta cidade para ser um anillo de sellar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu he predicado tu palavra. Comunica a cada coração o que tu deseas, Senhor. E que tu nome seja glorificado. E que esta igreja, Senhor, e as outras igrejas de Málaga, ó Senhor, que tem suas portas abertas agora por la manhã, ou por la tarde, ou por la noite, puedan ser anillos de sellar em esta cidade, traindo, Senhor, imprimindo tu mensagem, imprimindo, Senhor, tu rosto em esta cidade, que esta cidade possa ser vista del alto por ti, ó Senhor, através de los justos que há aqui, porque tu has prometido, Senhor, que se houvera 10 justos, 50 justos, ó Senhor, tu não destruiria a cidade. Assim que te pedimos, Senhor, queremos crer que há muitos justos, não só nós outros, não só 100% vida, mas outras igrejas, Senhor, aqui em esta cidade, que estão buscando tu vontade, que estão buscando a ser, Senhor, ser anillos de sellar e certificar tu palavra. Usa-nos para a alabança de tu glória. Usa-nos, Senhor, para tu propósito. Em el nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças, Senhor, por tu palavra. Se tu has sentido que esta palavra há de olhos cerrados, ha hablado com tu coração, levanta tu mano, eu quero orar por ti. Nadie está mirando, só eu tenho mis olhos abertos para mirar. Oh Senhor, amém, amém. Se tu has sentido que esta palavra te ha confrontado, levanta tu mano. Se tu has sentido que esta palavra vino de Deus, amém, amém. Louvado seja tu mano, louvado seja tu nome, Senhor. Eu quero orar, pode baixar tu mano. Vamos orar todos juntos a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entendo que tu me has escorrido para ser um anillo de sellar. E eu quero ser, Senhor, lo que tu vontade quer que eu seja. Assim que anima-me, Senhor. Ajuda-me a estar em tu presença, a buscar tu rosto, a ter relação contigo, Senhor. Que eu não esteja distraído, que eu não perca tempo com outras coisas, senão em fazer tu vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, graças, graças. Estamos fazendo uma semana por Zoom, outra semana aqui em local. Assim que o próximo viernes, às 8, vamos estar orando aqui. E a última vez foi uma bendição. Teníamos invitado gente que chegou na reunião de oração. Eu nunca havia visto visitante em reunião de oração, mas hemos tenido. E queremos seguir orando, porque uma igreja que ora é uma igreja que tem poder. Uma igreja que não ora não tem poder. E nós outros não somos uma igreja com oração, somos uma igreja de oração. Amém? Assim que bem-vindo, que tenhas uma boa semana, que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito, o amor do Hijo seja com todos, agora e por sempre. Amém. Temos cafelito.